Bem-vindo a todos que nos acompanham online ou pela gravação. Hoje é dia 18 de novembro de 2025, são 19 horas. Vamos dar início ao encontro mensal do Renacidade, que ocorre toda terça-feira de cada mês. É um encontro dos membros do Renacidade para fazer algumas discussões, reflexões críticas em torno dos nossos temas principais transversais, né? Tecnologia, meio ambiente, sociedade. Eu vou convidar a mestra Vanessa Bittar, que esse mês vai comandar o nosso encontro mensal. Mês de novembro, mês de COP30, não podia ser outro eixo principal do que o meio ambiente. Então, a nossa conselheira de meio ambiente do Renacidade vai conduzir a reunião. Muito bem-vinda, professora Vanessa, está com a senhora aí a palavra. Muito obrigada, professor Lorival. Obrigada, Sérgio, também, aí, por estar dando apoio. As meninas Carmen, Nathalie, pelo aceite do convite de estarem aqui discutindo, trazendo para a gente a visão de vocês também com relação ao tema arte, ciência e tecnologia, que nós vamos aqui compartilhar um momento, né? Experiência, e sabemos que o tema também tem uma certa complexidade, né? Ele, ele, ele perpassa por várias nuances e vários conhecimentos, né? Não se limita e não se estanca numa área só. Então, por isso, a gente trouxe a diversidade hoje para representar aqui esse momento de fala que eu tenho certeza que vai ser muito rico para todos nós. E tenho certeza que todos têm aqui muito a colaborar com esse tema. E aproveitando aqui também, chegando o professor Flávio, muito obrigada. Há quanto tempo, né? Cada um aqui tem uma história, né? Lógico, de conhecimento, de conhecer todos eles, principalmente dentro da trajetória profissional, né? O professor Flávio foi o professor do mestrado que eu fiz, a gente teve um contato na época do mestrado, né? A Nathalie foi através de um doutorado que eu estava procurando, eu encontrei ela através do professor dela. A Carmen foi através de um vídeo de Moçambique que chegou até a mim. Então, assim, todos têm aí alguma coisa tem alguma relação com o que eu estava procurando em algum momento da minha vida, né? Então, isso é muito importante. São pessoas bem, assim, lembradas, no sentido de que eu já tive alguma experiência aí, né, de contato com vocês inicialmente. Então, assim, de forma bem carinhosa, eu preparei até um modo de apresentar todos vocês que, sim, cada currículo é muito rico, né? Como é que eu falaria sobre esse tema e sobre vocês ao mesmo tempo, para não tomar tanto tempo desse momento que vai ser muito rico para nós. Aí eu peço licença aqui para compartilhar com vocês rapidinho uma reflexão, para a gente dar início aí às falas e ao debate em si. Em um mundo marcado por crises socioambientais cada vez mais profundas, pensar em educação ambiental exige mais do que transmitir informações. Requer cultivar sensibilidades, articular saberes e provocar transformações reais nos modos como percebemos, habitamos e regeneramos o planeta. É neste encontro entre arte, ciência e tecnologia que emergem possibilidades fecundas. E é nele que se situam as trajetórias de profissionais que dedicam suas vidas ao estudo e à prática da transformação. A designer e pesquisadora Nathalie Garcia, doutoranda em design pela PUC-Rio, aproxima-se da educação ambiental a partir de uma perspectiva regenerativa. Sua experiência de 2 décadas como consultora em setores como saúde, educação, finanças, tecnologia, somada à atuação docente e a participação no laboratório Ecotopias, revela uma busca constante por sistemas vivos, integrais, relacionais. Seu trabalho, arte e design, deixam de ser ferramentas de representação para se tornar métodos de escuta ecológica, capazes de
reorientar práticas humanas em direção ao cuidado e à recomposição da vida. Ao desenvolver abordagens e práticas que dialogam com a regeneração, presentes inclusive em iniciativas como o Tarot Regenerativo, que hoje ela vai apresentar para nós, Nathalie amplia o sentido do educar, educar como reconectar-se ao fluxo da natureza, às suas inteligências. Na interseção entre tecnologia, artes e processos colaborativos, o professor Flávio, da Universidade Federal de São João del Rei, abre os caminhos para compreender a educação, né, mental como prática transformadora, com formação e atuação profunda em ciência da computação musical, arte digital, software livre, e à frente de iniciativas como a Alice, Arts Lab Interface, Compire and Elze. Desculpe se eu falei alguma coisa errada. E o grupo de arte colaborativa Orchídea. Flávio nos convida a pensar a tecnologia não como mera ferramenta, mas como um território de criação, encontro, experimentação estética. Em suas pesquisas sobre música em rede, web art, processos criativos colaborativos, emergem maneiras de perceber o ambiente como sistema interativo, um grande organismo onde cada gesto reverbera. Assim, a educação ambiental se abre para a dimensão sensível da escuta, do ritmo, da coautoria, valores que também atravessam as experiências cotidianas. É com o pai, onde os ciclos de criança reforçam a importância de construir esse futuro habitável. Por sua vez, a trajetória de Carmen Lucas, engenheira agrônoma, mestre, doutora em geografia, além de pós-doutora em biodiversidade e conservação da natureza, lembra-nos que a base ecológica do mundo exige rigor científico, observação prolongada, intimidade com os processos naturais. Seu percurso, que integra a agronomia, a geografia física, humana, a conservação da natureza em diferentes países e ecossistemas, oferece uma contribuição essencial à compreensão de que toda transformação social depende de uma compreensão profunda dos territórios. A partir do seu olhar, a educação ambiental ganha corpo como processo de interpretação das paisagens, de reconhecimento dos limites e potenciais dos ecossistemas e de sua construção de práticas de manejo, cuidado, alinhadas à resiliência ambiental. Quando colocamos em diálogos as trajetórias de Nathalie, Flávio e Carmen, percebemos que a educação ambiental transformadora não é um campo disciplinar, ela é um entrelaçamento de mundos. O mundo interior e simbólico das artes, o mundo sistêmico e responsivo das tecnologias e o mundo concreto e biológico dos ecossistemas naturais. Cada um desses campos amplia possibilidades dos outros. É a arte e o design. Vem abrir brechas para imaginar futuros possíveis. A ciência pode oferecer estruturas para compreender e agir com ética. A tecnologia ela pode criar pontes, redes, espaços de colaborar e fomentar o território criativo, ou seja, né, ampliar a nossa realidade. Mas, acima de tudo, uma educação ambiental transformadora é aquela que afirma a interdependência entre pessoas, espécies, saberes, territórios, temporalidades. É uma educação que pede responsabilidade e, ao mesmo tempo, convida ao encantamento. Ela se manifesta como diferentes formas de cuidado através da compreensão profunda de ecossistemas, sistematização de territórios criativos por meio de tecnologias e até sensibilizações para aprimorar os fluxos da vida. No encontro entre esses três caminhos, arte, ciência e tecnologia, surge uma didática não apenas para informar, mas para regenerar, conectar, inspirar, né? Ou seja, capaz de formar não apenas profissionais, mas seres humanos dispostos a co-criar um mundo que ainda pode vir a ser, né? Então, como que a arte, a ciência e a tecnologia podem se unir para inspirar uma educação ambiental verdadeiramente transformadora? É o que a gente
vai apresentar hoje por diferentes pontos de vista e experiências que estão de presente. Obrigada. Acho que a bola já está no campo. Vamos chutar a bola agora. Eu agradeço mais uma vez vocês aqui. Cada um fica bem à vontade para expor o seu ponto de vista, né? Para colocar suas experiências. Eu acho que a gente consegue transmitir melhor quando a gente tem história para contar, né? Então, fiquem à vontade aí para colocar o ponto de vista de vocês. Eu vou passar a palavra para a Nathalie apresentar a parte dela e, na medida do possível, entramos em debate, ou se quiserem deixar para frente, aí fiquem à vontade. Só pedir a intervenção no momento adequado, sim, não tem problema nenhum. Muito obrigada. Nathalie, com você. Bom, boa noite, Vanessa, muito obrigada. Obrigada, professor Lorival, Carmen, Flávio, Sérgio. É um prazer estar aqui com vocês, eu fico feliz com esse convite. Eu falo, né, do campo do design, mas dentro de uma perspectiva um pouco mais ampliada, né? Então, falando do design não só como aquela disciplina que dá forma aos produtos físicos, né? Como comumente a gente entende, mas como essa atividade humana de projetar, né? Que é fundamentalmente criativa. Então, o design ali, ele então, eu contextualizando um pouco do meu trabalho, tá? Até porque eu quero mostrar um pouco da minha perspectiva aqui, né? Que é uma possível. O design, então, ele surge ali junto com a Revolução Industrial, né, para servir a essa produção industrial, e ele surge dessa convergência da arquitetura, da arte, das engenharias, né, e de outras disciplinas. E ele vem, então, nesse processo de até, como que é, construir e agravar a própria insustentabilidade do mundo, né? Na medida em que ele projeta os produtos e serviços, né, existentes. E daí, desde a da década de 70, né, a gente tem essa virada da sustentabilidade, essa emergência do campo da sustentabilidade, e daí o próprio design começa uma reflexão crítica dos seus próprios processos, né? Começando a entender como buscar a sustentabilidade que a gente almeja através dessa reinvenção do próprio processo de projetar. E daí ele vai buscar isso, então, desde coeficiência de produto, né? Então a gente vai entender como fazer melhores embalagens, melhores produtos que sejam mais eficientes. Mas cada vez mais a gente vai percebendo que a sustentabilidade reside nos níveis sistêmicos, né? Então o design ele também vai se galgando esses escopos, né? Para níveis mais sistêmicos, para falar de não só de serviços, mas também desses próprios sistemas, ecossistemas e territórios, né? Então, a gente começa nessa busca por uma sustentabilidade mais abrangente, né? Vamos dizer assim. E daí, na década de 90 surge então o design estratégico e o pensamento regenerativo, né? Questionando, indo um pouco além dessa visão de uma eficiência, né, para a sustentabilidade, questionando também as premissas, visões de mundos e epistemologias que a gente carrega quando a gente projeta. E daí a gente tem assim uma forma de olhar para o design também como um campo político e transformador, né? Na medida em que ele entra nessas aproximações, né? Com filosofia, ecologia, psicologia, artes e assim por diante. Então, existe um campo do design, assim, né, que ele resgata um pouco dessa proximidade ali com as artes, por exemplo, até para propor processos que sejam especulativos, né, que sejam experimentações para uma crítica, para uma reflexão sobre a sociedade. E também propiciar novas formas de imaginar cenários futuros, né? Outras realidades possíveis que talvez não estejam colocadas num futuro fixo,
mas que elas estão já emergindo no nosso campo, na nossa sociedade, né? E daí, falando um pouco disso, né, aqui eu trago então esse meu recorte de pesquisa, né, após fazer essa contextualização, que eu trabalho então nessa intersecção de antecipação de futuros com pensamento regenerativo. E esse pensamento regenerativo é a gente trabalhar não só para as relações sociais e ambientais, mas também as da subjetividade da cultura, porque a gente percebe que a sustentabilidade convencional, muitas vezes ela se orienta a uma abordagem que endereça tecnicamente os problemas, colocando à parte a subjetividade dos indivíduos e coletividades. E cada vez mais no processo de design, a gente teve um expulsar a subjetividade dos processos, por exemplo, falando que algo artístico é até pejorativo, né? Por exemplo, você vai ser o artista, né? Não, é alguma coisa que às vezes em alguns âmbitos mais convencionais, tradicionais, pode ser visto até com olhos meio receosos, né? Então, assim, quando a gente fala dessa importância, dessa ênfase na subjetividade na cultura, é, é dar ênfase na importância da gente mudar a nossa forma de ver para mudar a nossa forma de ser e estar no mundo. Então, assim, a gente só pode adotar melhores soluções e se engajar nelas à medida que também a gente se sensibiliza e muda a nossa forma de ver e de pensar o mundo, né? E daí, muito inspirada por isso, né, no meu processo de doutorado, eu já tinha como intuito trabalhar as metáforas e analogias ecológicas para uma espécie de alfabetização, letramento, né, em educação ambiental, dentro de uma perspectiva de antecipar futuros, realidades outras. E daí eu acabei, tipo, fazendo um jogo, né? Então é o jogo que é o tarô regenerativo, né? Então eu tenho aqui, ele foi publicado pela editora Bambual, que é uma editora que fala de livros para transição global, né? Então tem vários títulos legais. E ele vem com um livrinho, né? Um livro pequeno, né? Que traz a fundamentação teórica e a descrição das cartas, e as cartas ilustradas, né? Então tem as cartinhas ilustradas aqui. Do que se trata, né? É uma forma da gente resgatar também, se inspirar e ressignificar tradições ancestrais de artes mânticas, né? O que que são artes mânticas? São essas artes divinatórias, né? Que na verdade eram sistemas de especulação, de antecipação de diversas tradições, né? Então você tem ali, por exemplo, o I Ching chinês, a astrologia, ou, por exemplo, a cartomancia. Então, tudo que tem mancia tem a ver com essa questão do divinatório, né? E, na verdade, isso se trata de um processo muito intuitivo que se respalda na intuição, na sensibilidade, num repertório que está muito no nível do intangível, né? Então você vai construindo um repertório ali, dialogando com as pessoas para estimular uma reflexão. E daí eu acabei, tipo, conhecendo, né, o trabalho do cientista e escritor Fábio Scarano, né, que atualmente é o curador do Museu da Manhã, e ele tem um trabalho longo nessa área de antecipação regenerativa, de estudar botânica, né? E eu fiquei muito encantada com uma história que ele cria após mais de uma década de pesquisa botânica sobre uma planta que chama Clusia. É uma planta que ela originalmente, né, ela é uma estranguladora na Mata Atlântica, então ela cresce na copa de árvores e estrangula, cresce, as suas raízes estrangulam essa hospedeira, né, vamos dizer assim. Só que depois, após as suas sementes serem dispersas ali para a restinga, para esses bancos de areia, né?
ela de fato assume um outro papel. Ela renasce como uma planta berçário para outros seres. Então, ela, ao invés de nascer na copa, ela nasce na areia, ela cresce e onde a clúzia cresce, muitas outras espécies prosperam debaixo dela. Então, ela acaba reproduzindo o próprio ambiente anterior, né? Ela cria essas ilhas de mata, essas ilhas de verde, recuperando esse tecido verde, né, da restinga. Então, eu achei muito interessante, eu fiquei muito fascinada, porque ela é, de fato, tem toda uma fundamentação ecológica, biológica, né? E eu falei, eu queria trabalhar com as metáforas ecológicas, vou ilustrar as minhas cartas do tarô, né? Com a história, a narrativa da Clúzia, né? Como um símbolo, né, e metáfora desse processo regenerativo que a gente busca como indivíduos e coletividades. Então, o intuito desse jogo é antecipar futuros regenerativos, né? Estimular uma reflexão, uma intuição que vá além de uma racionalidade, né? Então a gente trabalha também nessa questão, mas também propicia através de um pensamento metafórico, trabalhando também a noção de arquétipos, junto da psicologia junguiana, a gente começa a estimular então essa reflexão, essa intuição, para que tanto indivíduos quanto coletivos consigam antecipar esses futuros regenerativos, né? E também fazer com que a gente se reconecte com esse pensamento de que somos natureza, né? Então, quando a gente se vê espelhada, na própria planta que se transforma, muitas de nossas facetas ali vêm à tona, né? Então, foi muito interessante desenvolver esse projeto, tá nessa caminhada, porque como a Vanessa comentou, eu venho de um contexto que eu trabalho, né, com muito tempo com consultoria de design estratégico, e daí a gente vai percebendo uma lacuna nessa ênfase da subjetividade, da transformação que começa por dentro, sabe? De dentro para fora, né? Então, nesse sentido, eu acho que foi um trabalho para articular tanto essa linguagem psíquica quanto essa linguagem ecológica, trabalhando com uma tecnologia social, né? Trabalhando com essa tecnologia social e que inspira uma diferente atitude, diferentes comportamentos, né? Desdobra em uma série de questões. Eu falei bastante. Vanessa, eu tenho umas imagens aqui. Você acha que faz sentido compartilhar rapidinho? Acredito que sim. Explicar ao Vou pessoal ver como a é que é sua. a jornada de uma pessoa individual nesse jogo e do coletivo, assim. Como é que você já teve essas duas experiências? Ah, sim. Então, eu vou até mostrar umas imagens porque eu acho que fica um pouco mais tangível, né? Legal. Então, assim, como eu falei, né, eu trabalho com o conceito de arquétipos e metáforas ecológicas, né? Não vou entrar aqui no pormenor. Com o conceito de antecipação regenerativa, daí eu acho que vale falar que não é a gente prever futuros, né? Então, o tarô regenerativo não tem nada de previsão de futuro, nem é um artefato religioso, né? Ele de fato está fazendo com que a gente tenha uma atenção viva ao presente, ao potenciais latentes no presente e através de um processo que articula intuição, atenção e memória. Então, assim, a gente busca resgatar isso, né? Com essa inspiração na biologia, né? E daí tem também esse conceito da sincronicidade e da significação, que é através dessa tiragem aleatória de cartas, você também propicia diferentes formas da pessoa criar sentido, criar significado entre o que aparece para ela em jogo, por exemplo, e das reflexões que surgem, com a própria subjetividade dela e o contexto de vida dela. Então a gente tem esse processo que é hermenêutico, né? Que traz ali uma relação de sentido, né? Porque as pessoas às vezes falam, ai,
nossa, isso surgiu justamente no momento que faz muito sentido com a minha realidade. E daí isso faz também ter uma conexão emocional, né, engajando as pessoas nesses processos transformativos. Aqui é um pouco do tarô como arte mântica, como eu comentei, né? Tem o I Ching, tem a oniromancia, que é interpretar. O tarô aqui é o tarô de Marselha, um dos mais populares, mais antigos aqui, né? E Uhum. tem como se fosse esse conhecimento tradicional, meio marginalizado ali, né? E propicia então esse diálogo com o inconsciente, com aquilo que não é tão conhecido ali de um indivíduo ou de um coletivo. Daí aqui a fotinho do tarô, né, que eu já expliquei um pouco para vocês. E aqui a Clúzia. Então aqui ela à esquerda, ela como uma estranguladora na copa da árvore, e à direita ela de fato recuperando, né, restaurando essa restinga através desse processo de colaboração, de simbiose, né, de transformação ali do próprio papel ecológico dela, né? E daqui foi um processo artístico, criativo, ligado ao design, né, ali da parte da criação das cartas. E aqui são os arcanos que retratam metáforas e analogias ecológicas, e cada carta faz um convite à reflexão, tem suas perguntas, né? E aqui ela funciona então como esse ritual contemporâneo, né? Onde as pessoas param no tempo ali para construir sentido, para se escutarem, né? E para também vivenciar esse ser parte da natureza, entender as metáforas ecológicas como espelho e ferramenta de diálogo, né? Aqui é um exemplo da tiragem com o mapa, né? Então, como eu tenho essa abordagem orientada a projeto, então ele também tem esse olhar para promover uma reflexão sobre caminhos que podem ser antecipados, cenários futuros. E aqui um exemplo de uma carta, né? Então, por exemplo, aqui a sombra oculta fala da predação, da competição. Então, ela representa essas forças inconscientes, medos e inseguranças. E daí a gente traz esses convites, o que precisamos trazer à luz para iniciar esse processo de transformação. Então, cada carta traz o seu convite, e daí, pela aleatoriedade, a gente cria sincronicidade e significação também, né? Então é um pouco disso que eu queria compartilhar com vocês, e estou aqui para ouvi-los e agradecer esse espaço de escuta, e me coloco aqui à disposição também para aprofundar ou para continuar a conversa. Obrigada, Nathalie. Muito interessante. Isso aí tem muito de arte, viu? Tem o design, né? Pelo pensamento do projeto, em si, mas a essência é artística mesmo, né? Porque trabalha o tempo todo com metáfora, com construção de significado, até a criação de várias narrativas a partir da aleatoriedade das cartas, né? Então, assim, tem muita criatividade nisso, né? E a gente acaba quebrando essa questão de falar do meio ambiente como algo, sei lá, catastrófico, tá terminando, não tem mais jeito, e leva para uma perspectiva mais esperançosa, né? Mais de que, não, a gente é capaz de construir algo, sim, muito melhor. A gente tem essa capacidade, vamos junto, né? Isso que me passou, mas eu vou deixar aí os debatedores comentarem e colocar seus pontos de vista e suas experiências também, aproveitar e fazer Professor isso. Vanessa, vamos apresentar o professor Manuel Belém, que chegou aí Ah, sim, sim. também. Dá o seu Manuel, boa noite aí, professor. boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo Faz jóia. Muito tempo, né? obrigada. Estou aqui apreciando e aprendendo. Muito bom. Professor Manuel Belém é mais um do Renascidade que está aí com a gente. Foi palestrante, inclusive, ano passado, esse ano, né? Ano passado não, esse ano.
lá no Hacktown. É uma pessoa muito boa também de se ouvir. É uma Uma- pessoa muito inspiradora também, vocês vão Fique à conhecer. vontade também o- para comentar. Vanessa, a Carmen e o Flávio vão falar ou Bom, bom. depois a gente faz o comentário Sim, geral? sim. Então, Podemos passar aí para se a Carmen quiser falar e o professor Flávio faz uma junção aí com a tecnologia, Sim, gostaria. pode Posso comentar. falar? Pode. Primeiro, parabenizar. Primeiro, né, boa noite, gente. É um prazer estar aqui, né, com todos vocês, fazendo parte desse evento aqui da Cidade. É um prazer conhecer o trabalho do grupo, né? Uma honra estar acompanhada de pessoas tão capacitadas, né, e tão inspiradoras, como o professor Lorival, o Sérgio, né, a Vanessa, a Nathalie, o Flávio, o Manuel Belém. Então, assim, realmente é uma honra estar aqui com vocês, debatendo e construindo esses novos diálogos, né? Nathalie, parabéns pelo teu trabalho, eu acho, assim, fantástico, sensacional, essa tentativa que tu teve de fazer um sincretismo, né, entre diferentes linguagens, né? Tu vem trazendo aí toda uma nova forma de conectar, né? Áreas que inicialmente a gente não vê muito conectadas, né? Como a taromancia, conceitos ecológicos, né? Muito interessante essa tua linguagem. E eu fiquei pensando, porque quando a gente pensa nos diversos conceitos, né, que foram colocados aqui, então, a gente sempre tem a perspectiva de ver a arte como algo ligado ao estético, ao belo, né? A uma apreciação, né? Fundamentalmente, assim. E eu tenho uma tia que é professora, é artista plástica, é professora de artes plásticas, e uma vez, indo numa das tantas exposições lá no Rio Grande do Sul, da Bienal do Mercosul, né, tinha umas instalações que, assim, no meu entender, não diziam arte, né? E eu lembro que eu cheguei para ela, assim, de uma forma revoltada, dizendo, poxa, mas aquilo para mim não é arte. E ela me disse assim, Carmen, qualquer forma de expressão é arte, né? O que acontece é que a gente está, de certa forma, viciado a pensar a arte como algo estético, algo belo. Então, nesse sentido, eu queria até te perguntar, com uma provocação que veio da apresentação até do que a Vanessa colocou para a gente, para pensar aqui a reunião, se esses campos, né, tecnologia, arte, ciência, se eles não têm todos um pouco de cada um dentro de si, né, no sentido que toda ciência tem um pouco de arte e tem um pouco de tecnologia, toda tecnologia tem um pouco de arte e ciência, enfim, esses três campos, eles contêm essas esferas dentro deles, mas se caracterizam por ter uma maior predominância de um ou de outro, né, que acaba gerando o que a gente entende como arte, como ciência, como tecnologia. E as tecnologias, elas podem ser tecnologias mais rudimentares ou tecnologias mais avançadas, né? Então, de que forma tu conseguiria assim caracterizar o teu trabalho dentro desses campos, porque eu entendo que a arte não é só sensação, emoção, né? A ciência não é só razão e a tecnologia também não é só uma coisa aplicada, né? Enfim, é muito mais amplo do que isso e eu entendo a importância e a complexidade do teu trabalho no sentido de ser até uma proposta de doutorado, né? De que forma tu definiria isso, né? Porque como inovação, ela é uma super inovação, no sentido que ela é algo que tu trouxe de novo, né? Mas com uma função aplicada, porque toda inovação tem que ter essa função aplicada, né? Então, assim, nesse sentido de da gente repensar, né, esses conceitos com base no trabalho aí que tu trouxe inédito, né? E muito inspirador. Carmen, eu agradeço assim suas palavras. Eu acho que para mim é uma honra realmente estar compartilhando aqui com um grupo tão bacana. E assim, eu acredito que um pouco do que eu faço tá nesse olhar transdisciplinar, né? Que olha para a complexidade e vê essa indissociabilidade dessas perspectivas diferentes, né? Então, quando você fala que
a arte carrega um pouco de tecnologia, que carrega um pouco de ciência, que carrega... É porque as coisas, eu acho que elas têm essa natureza quase que fractal, né? Você tem porque a gente veio dentro desse pensamento, dessa visão de mundo cartesiana, mecanicista, a gente veio reduzindo tudo, colocando tudo em caixinhas, recortando e criando vistas parciais da realidade, quando na verdade a gente acaba tentando reduzir muito, né? E daí eu vejo assim que tem uma força, né, que está ressurgindo, que é buscar essa convergência entre arte, ciências, filosofia, espiritualidade também, entendida não talvez como religião, mas como essa busca de sentido na vida, muito através da ecologia também, né? Então, assim. Meu trabalho vem muito inspirado nesse sentido, inclusive um autor, né, que é o próprio Fábio Scarano, que eu comentei, ele lançou um livro recente agora falando dessa convergência para a regeneração, né? E é uma referência importante também na minha tese. Então, eu parto desse pensamento da complexidade e da tentativa de superação da bifurcação humano-natureza, é, natureza-cultura, ou então essa redução muito drástica por disciplinas ali, né? E daí eu tentei realmente assim articular alguns saberes, mas nessa perspectiva quase especulativa, né? Então tem muito de arte no que eu faço, mas eu fiz, inclusive, uma licenciatura em artes visuais, né? E depois eu passei a trabalhar com design muito cedo. Então, assim, quase que eu não me sentia autorizada a falar que eu faço arte, né? Então, foi um longo processo para entender isso como um gesto artístico, né? Porque é expressivo, é criativo, mas a gente ainda se condiciona, né? A alguns rótulos, né? Enfim, mas é um pouco disso. Sua raiz não te mente. É por aí mesmo. Eu também tenho uma trajetória assim. Eu primeiro fui para o design, depois eu fui para a arte, e depois eu convergi para outras coisas. Mas aí a minha função era entender qual que era a diferença, né? Porque eu terminei um curso de design e entrei na faculdade de arte. E aí a minha cabeça era funcional e a arte me desconstruía o tempo todo. Não, peraí que os protocolos são diferentes, né? Mas ao mesmo tempo são complementares, porque ai de nós se não fosse a arte, né? Que te permite viajar, que te permite, tipo assim, colocar uma cadeira de um pé e falar que ela fica em pé, entendeu? Então, era esse o barato para mim, esse processo de desconstruir aquilo que estava construído ali, meio que agarrado no técnico. E aí eu consegui perceber que essa veia, né, de um design mais social, que vem trabalhando as nuances, né, de transformações do meio, tinha mais a ver com o meu trabalho do que simplesmente criar um produto ou, ou algo nesse sentido, assim, que você limita, né? É bem interessante isso. Eu super te entendo. Ô, professor Flávio, a palavra é sua. Obrigado, Vanessa. Obrigado pelo convite. Vocês me ouvem? Tá bom? Ok. Eu vou aproveitar a provocação da Carmen, né? Um trabalho muito legal teu, e talvez colocar alguns centavos de contribuição nessa discussão, né? Eu, como professor da ciência da computação, eu dou aula de uma disciplina chamada Computadores e Sociedade, onde a gente tem uma discussão do impacto da computação na sociedade e da sociedade na computação, né? Aquela disciplina no final do período, onde o pessoal, depois de 3, 4 anos de cálculo diferencial, equações diferenciais ordinárias e geometria analítica e álgebra linear e coisas assim,
a gente sempre vai discutir um pouquinho da questão da computação perante a sociedade. E uma das necessidades que a gente tem nessa disciplina, né, quando eu ministro ela, é entender o porquê que a gente chama a computação de ciência da computação. Então, a gente acaba indo para esse lugar de entender a filosofia como a base do pensamento humano, a ciência que pensa o pensamento, né? E as suas caixinhas. Então, é necessário, para a gente dar conta de responder algumas perguntas, a gente classificar, é uma paixão humana essa classificação, né? E aí a gente separa o pensamento humano entre ética, estética, lógica, poética, política, metafísica, epistemologia, né? Ou ciência, né? Como maneiras diferentes de pensar o mundo a partir de um ferramental reflexivo, né? Então, a arte, ela é a estética, quando a gente pensa da filosofia, mas ela também tem o ramo da poética, onde a gente separa o pensar sobre o fazer do fazer, né? E é interessante essa tua abordagem metafísica, né, ao trazer a possibilidade de um tarô e de um pensamento que liga o espiritual e aquilo que não é explicado pelas outras caixas, né, para dentro de um fazer artístico que talvez a gente chame assim de design, né, e que é uma parte, o termo techné, né, que já significa arte, significa também técnica, nos leva para esse lugar de poder misturar isso, né. E até eu, às vezes, comento com os alunos que a gente se entende, às vezes, dentro de crises políticas, e que a crise não é só política, né? Ela é estética, ela é ética, ela é lógica, né? Ela é metafísica, ela é muita coisa a partir de possibilidades de entender. Porque olhar para uma caixinha só dessa não nos permite, às vezes, visualizar isso de uma maneira multifacetada. Né? Então, é interessante pensar que sim, o seu trabalho ele é estético, como a Vanessa pode dizer com toda autoridade, como alguém que tem mestrado em artes, né? E também pode ser visto a partir da discussão da estética, né? Mas também da poética, e também da política, e também da metafísica, né? Esse Caubert, né? Afinal de contas, a gente tem essa possibilidade de observar a mesma coisa a partir de óticas diferentes, né? As divisões disso são fronteiras borrosas, né? Não é muito fácil você dizer o que é cada coisa, né? Então, eu digo para os alunos, a gente está no curso de Ciência da Computação, e eu posso te dizer com tranquilidade que eu tenho certeza que é um curso de ciência da computação, porque nós temos metodologias, nós temos uma teoria da computação, com métodos e metodologias muito claras que nos levam para resultados. Mas a computação também é estética, né? E a gente acaba desse lugar sendo uma discussão sobre a ética da computação, que hoje está tão em voga por conta de inteligências artificiais, que não são nem inteligentes nem artificiais, né? Que estão sendo utilizados e que trazem para a gente, logicamente, uma discussão ética sobre o uso da computação, que é inevitável, né? E também uma estética do código. Eu trabalho com arte digital, não tem como não pensar que existe também uma poética na computação, né? Então, entender essas possibilidades multifacetadas que a filosofia traz sobre o pensamento humano, ela é uma ferramenta interessante. Por mais que essas fronteiras sejam borrosas, né? E eu também não consigo evitar de discutir a política por trás do código, né? O quanto que o código também é uma ferramenta da lógica, né? Tem dois cursos que tem aula de lógica, é computação e filosofia, né? E às vezes a abordagem é exatamente a mesma. Então, entender que essa tecnologia que está por trás do seu trabalho, né? Que é o que guia, de certa forma, a arte, né? O mesmo ARS do algoritmo, né, que está por trás da tecnologia, também é o método de fazer, né? Esse mesmo techné nos permite, às vezes, mais do que usar isso como ferramentas para a gente poder pensar, né? Então, você comentou sobre essa epistemologia do design, né? Eu automaticamente me lembro do Bruno Latour discutindo sobre o epistemicídio que foi feito, né, ao longo da história. Só um pouquinho. Eu estou em silêncio, as meninas aqui, eu estou com 2 crianças em casa, sou pai solo, e as meninas estão quietas até eu começar a falar. A hora que eu começo a falar, eles vão subir também, né? Mas esse som de fundo está muito lindo, está enfeitando a sua fala.
agradeço o carinho para o senhor Dorival. E aí, se existe essa possibilidade de ter tido epistemicídio, uma necessidade de resgatar isso por outros olhares, né? A gente também pode entender que existia um esteticídio, né? Que o Latour não comenta, né? E que acho que o Boaventura comenta isso de alguma maneira, quando ele vai trabalhar a transdisciplinaridade, né? Que são outras possibilidades de enxergar o mundo. Então, claro que pensar na sustentabilidade a partir do tarô, ela pode nos levar para outras possibilidades de enxergar o mundo. E é importante isso, né? Diante de um mundo que vem cada vez mais sendo forçado para um espaço de uma única visão, uma monocultura no rádio, uma monocultura no campo, um pensamento monocromático enquanto sociedade, um pensamento monotônico enquanto o monótono, né? E monoteísta, e monogâmico, e mono, a gente tenta encarar o mundo a partir de um olhar de diversidade, né? Que não exclui também o monoteísmo e a monogamia, claro, porque também são ferramentas para encarar a sociedade, mas que permite talvez outros formatos, né? Então, é muito legal te ver dialogando com esses campos, né? E às vezes com medo de dizer se é arte ou não, mas com a certeza de que são ferramentas, né? Que também podem ser utilizadas. Dentro do mestrado em arte, urbanidade e sustentabilidade, a gente vem pensando faz muito tempo que essa sustentabilidade ela é multidimensional, né? Não tem uma sustentabilidade. Às vezes a gente vê tanta discussão sobre uma sustentabilidade ambiental que nos deixa de lado uma sustentabilidade cultural, né? As outras dimensões todas, uma sustentabilidade social, uma sustentabilidade também econômica, né? Uma necessidade de conseguir conciliar uma produção do fazer também com questões políticas e outras tantas, né? De novo, trazendo essa possibilidade de entender isso enquanto ambientes multidimensionais, né? São camadas que... ficou lindo, filho. Que nos permitem enxergar esse lugar. Então, eu entendo que se a ideia é a gente pensar numa educação ambiental ou sustentável, né, é necessário a gente pensar nisso a partir de possibilidades, né, de outras possibilidades. Eu comento com meus alunos que eu estou bastante tempo, eu tenho tentado cometer outros erros. Eu vejo muitas chances de cometer os mesmos erros, né? E eu acho que a gente tem que buscar errar de maneira diferente, quiçá, talvez com isso acertar, né? Eu acho que o trabalho é muito acertado, né? É muito legal. Gostaria muito de conhecê-lo mais, porque abre outras perspectivas, né? E te dizer que, da área da computação, o que a gente mais tem dentro disso é entender que a resposta a esse mono, que tem tanto sido pregado como uma regra, para além do diverso, é também o coletivo, né? Se estamos num espaço tão de meritocracia, de individualidade, de egoísmo e tal, toda a possibilidade de trabalhar o coletivo me parece como uma solução, um lufar de ar nos pulmões, né? no pulmão para um outro pensamento, né? E a ideia que me é prática em relação a isso é essa abordagem de software livre, né? Que não discute o autor, mas que permite que outras pessoas utilizem isso, né? De outras formas, que peguem aquilo que foi criado por uma pessoa e que isso seja entregue não só o produto, um software de graça, mas também o código-fonte para que outras pessoas possam aprender com aquilo, né? Enquanto métodos abertos, metodologias abertas, processos de desenvolvimento e mesmo códigos abertos. Seria como entregar junto com o CD a partitura para que a pessoa possa tocar aquilo da forma que ela quiser, para além de ouvir o CD, né? E aí a minha provocação seria nessa ideia. Quando o Gilberto Gil, lá no passado, foi ministro da Cultura, a Creative Commons foi uma licença aceita dentro do Brasil, né? Que também protege os autores, claro, que a gente pretende de maneira nenhuma, né, tirar fora esse papel, mas que permite que outras pessoas sejam autores sobre a mesma coisa, né? Então, talvez essa seja uma abordagem interessante para que o seu material consiga andar mais sozinho, seja abrir ele de alguma maneira, né, para que outras pessoas possam se apropriar disso e transformar. A Margaret Boden, que talvez foi a que mais discutiu criatividade no planeta, infelizmente nos deixou esse ano,
ela fala que criar é combinar as coisas que já existem, a gente não cria nada do zero, né? E é impressionante como a, a, a necessidade de se apropriar de uma criação, ela vem na contramão da criatividade, que é exatamente entregar para que as pessoas possam fazer outras coisas com o que a gente faz, né? Então, agradeço a tua generosidade de estar trazendo para a gente isso, porque eu entendo exatamente como esse espaço de abertura, de dizer, ó, gente, eu fiz isso, me digam o que a gente pode trabalhar a partir disso, e quanto um espaço de novo, né, um ar fresco entrando no pulmão, com algo novo, com outra visão do mundo, né? Então, desculpa se eu me alonguei demais, gente, ou às vezes esses assuntos me deixam assim, muito apaixonados e acabou que eu, na computação mesmo, acho que eu não falei nada, né? Eu sou uma pessoa da computação, graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado em computação, mas eu tenho um pós-doutorado em artes também, em música. E gosto muito dessa ideia do compartilhar, e por conta disso ter virado professor, para mim foi uma coisa, não foi opção, né? Foi uma necessidade de poder compartilhar isso. E aí eu agradeço. Gosto demais de participar de mesas redondas, porque a gente tem uma chance de aprender, né? Então, de novo, obrigado pelo espaço, obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite. Lorival, Vanessa, Sérgio. E fico à disposição se quiserem conversar mais um pouquinho, mas deixa eu parar por aqui, senão me alongo demais. Obrigada, professor Flávio. Lorival, Sérgio, querem comentar? Eu Professor queria fazer um Manuel? comentáriozinho rápido. Quanto a se alongar, por mim a gente se alonga, tá bom? Não tem problema não. Mas, coitada, Nathalie, todo mundo está te provocando, né? Então eu vou te provocar também. Mas a minha provocação é diferente. É para você prestar atenção no Ractal de Santa Rita e levar seu tarô para lá. Porque nós temos um membro do Renasce Cidade, o Fábio, que é da Regeneração Global, mas você conhece, né? E ele fez um jogo de tabuleiro também para a regeneração do mundo, que é fantástico o jogo. Então, fica a minha provocação é só essa. Né? Os comentários fazer isso muito rápido. No começo da década de 80, quando eu era programador, eu dizia que eu era artista. Não, eu sou um artista. A minha tela é a tela do computador e meu teclado é a minha paleta de tintas. E como não era tudo muito padronizado naquela época, tinha um global que era, mas eu trabalhava com bancos que não tinha nada de padrão. Você que criava o padrão. Cada programador fazia o mesmo programa de jeito diferente. Isso ia depender. Né? E hoje acontece, não existe nenhuma solução que possa ser boa se ela não for interdisciplinar. Acabou esse negócio de cada um no seu quadrado, gente. Aquilo ali foi, acho que, o ápice do neoliberalismo, cada um no seu quadrado, tinha musiquinha, exercício de ginástica, e tudo. Não, acabou isso, gente. Não tem mais quadrado. As fronteiras tem que ser turvas, sei lá, transparente, qualquer outro nome, mas acabou essa coisa. Era isso mesmo, achei fantástico. Você ia gostar muito de conhecer uma artista aqui de Maricá, que ela trabalha a partir da água, a arte dela é uma coisa muito louca, muito bonita também. Você fica horas ouvindo ela, como a gente ficaria horas ouvindo você, ouvindo o Flávio também, e a Carmen, né? Pelo amor de Deus, parabéns para você, tá, ô, Vanessa? Mas parabéns principalmente para elas e para ele também. Era só isso. Ficar tranquilo que não tem nenhum problema, não. É tudo interdisciplinar, é todo mundo artista, não tem preconceito. Obrigada, Sérgio. O Novamente. Manuel Belém levantou a mão lá. Sim, Eu queria só fazer uma pequena colocação, viu, Nathalie? É absurdamente interessante como é que você trouxe essa história do tarô no presente, né? Então, como se ele estivesse criando assim um cenário, né, de assim que vai vai induzindo coisas de forma aleatória, mas ele está engajado com o presente. Isso para mim foi assim
extraordinário, né? A minha primeira mulher era uma leitora de tarô, eu sou físico, né? Então, você pode imaginar que você me encantar e o seu trabalho tem um resultado aí violento. E essa coisa, eu não sabia que eu pensava o que você fazia. Eu estou assim absurdamente deslumbrado com isso. Esse final de semana nós fomos para um chácara dos amigos e é um inferno, né? Porque todo mundo me apresenta e já diz assim, olha, ele é físico. Aí pronto, acabou de guardou o último prato, já começa assim, escuta, Deus existe, mas aquela história de energia e assim, e eu tive muita dificuldade. A menina tinha um negócio lá com tarô, e eu, olha, se eu tivesse te ouvido antes, a conversa é extraordinário, é extraordinário. Era isso. Eu intuía algo nesse sentido, mas eu não conseguia colocar. Parabéns pelo teu trabalho, muito legal. Acho que você vai salvar o tarô, viu? Lorival. Boa Primeiro, assim, tarde. parabenizar aí a apresentação da Nathalie, muito inspiradora, né? Ouvir sempre todos aqui também é sempre muita aprendizagem, muita. E a Vanessa primeiro falou uma coisa assim, que eu acho interessante e difícil, né? Porque educação você está construindo conhecimentos, formando hábitos, desenvolvendo lá habilidades, competências, mas o mais difícil é exatamente o despertar da sensibilidade, né? Esse é o mais difícil, porque é mais difícil de sistematizar, de criar um roteiro, né, didático para fazê-lo, porque depende muito, primeiro, da sensibilidade do próprio professor, né, e de você despertar a sensibilidade do aluno. Então, nós estamos aqui numa conversa muito interessante, porque, primeiro, todos nós somos educadores, né? Estamos aqui 3 a 3, porque 3 da área de tecnologia de formação básica, né? Eu sou engenheiro, sou um pouquinho de físico também, porque eu trabalhei lá num experimento de física na década de 90, num grande laboratório. O Sérgio da área lá de computação, o professor Flávio da área de computação, né? Mas todos nós temos assim uma parcela nossa interior, né? De muita sensibilidade e de muita contemplação, né? Com as coisas. Quando assim o professor Flávio fala aí de que a computação, né, também é estética, né, a computação do professor Flávio é estética, o automobilismo do professor Manuel Belém, o professor Manuel Belém trabalha também com aprendizagem baseada em projetos, a partir de projetos na área de automobilismo, né? Então, o automobilismo dele, aquilo ali não é só um aparato tecnológico com motor a combustão que vai andar, aquilo ali é uma escultura tecnológica, que você, ao olhar, né, ao contemplar, né, sem aquele olhar técnico, né, o motor de combustão vai dar quanto de potência, mas tem a forma, né, tem aquela aura dos alunos em volta trabalhando, que tem algo de muita sensibilidade ali, né, em que aquele aparato do professor Manuel Belém, né, é também um aparato, quase que uma escultura, né, um aparato artístico, né, quando você olha todo o contexto, que eu muito admiro. E esse olhar contemplativo, né, de sensibilidade, é o que é mais difícil de você. Porque não é desenvolver, é despertar. Né? Porque antes de qualquer desenvolvimento, você tem que despertar. Né? E para isso você tem que ter, a partir do teu exemplo, a partir do teu arrasto, a partir da tua inspiração, você carrega os alunos. Então, eu fico maravilhado. Vocês precisam ver um vídeo, não, um trabalho do professor Manuel Belém, a reação das crianças. Aquilo ali é inspirar, é arrastar. Né? Eu imagino lá o professor Flávio dando lá a aula dele lá de computação e sociedade. Né? Quando eu vejo o Sérgio falar, ele falou uma palavra muito forte aqui, né? E muito importante, que é paixão. Né? Quando ele trabalha com paixão lá nos projetos lá em Maricá, né? Que para mim também são muito inspiradores, né? Porque Maricá virou um exemplo de trabalhos para todo mundo, porque justamente junta tudo, né? O tecnológico, o social, o artístico, o ambiental. Né? Então, nós estamos aqui tratando dessas coisas transversais, mas que na base de tudo não adianta só desenvolver base de conhecimento, desenvolver hábitos, competências, atitudes, se você não desperta a sensibilidade, né? Sensibilidade para com o próximo, sensibilidade para com o ambiente. Por isso que eu fico assim muito encantado, né? Outra palavra que foi forte aqui, fala que foi de encantamento, né? A Nathalie nos encantou com o trabalho dela, né? Pega lá um jogo de tarô, faz uma analogia,
né? E a partir dessa analogia, que é uma coisa meio muito simbólica, muito no mundo às vezes dos sonhos, né? Você traz ali, desperta, né? Uma sensibilidade para coisas como sensibilidade ambiental, que é uma coisa também difícil, né? Contemplação, você olhar uma árvore, olhar uma ave, olhar uma flor, né? Isso aí não é fácil você fazer uma pessoa parar e dizer, olha só, a mistura de cores, a forma. Quando pego lá uma sinfonia, um som, uma mistura de palavras, de sons, de notas musicais, lá com o professor Flávio, escutar, né, com sensibilidade. Não é fácil você arrastar, né, o indivíduo, né, o seu aluno, para. Vamos ouvir, vamos parar nesse mundo tão cheio de objetividades, imediatismos e coisas do bate-pronto. Né? Isso é uma coisa de bate-pronto, você tem que parar e escutar, não tem jeito. Tem que parar e ler, tem que parar e tocar, tem que parar e ver. Então, eu fico assim, muito maravilhado com esse nosso papo de hoje, porque são pessoas aqui com sensibilidade que estão me inspirando, né? E que estão me tornando, é, aprendendo algumas coisas, né? Aprendendo o pensamento regenerativo, né, da professora Nathalie, porque falar na sustentabilidade, né, nesse embasamento objetivo técnico, né, mas agregar isso a uma coisa muito mais difícil, né, que é a sustentabilidade, também baseada em subjetividades de indivíduos e do coletivo. Né? Quando a gente fala em subjetividades, dialogar com o inconsciente, é muito fácil de escrever, mas é muito difícil de dialogar. Né? Falar e escrever é fácil, né? Falar e escrever bonito é fácil. Né? Agora, dialogar propriamente dito é muito difícil. Eu tenho dificuldade de dialogar com o meu próprio inconsciente. Né? Dialogar com o meu coletivo e com o coletivo dos outros, muito mais ainda. Né? Então, são desafios, são coisas que a gente tem que aprender e despertar. E quando eu saio de uma discussão como essa, né, com vontade de aprender mais e de desenvolver mais, né, com essa consciência da minha limitação humana, da minha própria capacidade, eu acho assim maravilhoso. Então, eu só queria agradecer por estar aqui com mentes e sensibilidades tão brilhantes, né? Porque não é só questão de mente, de pensamento, é questão de coração, né, de sentimento, e também e não só de intuição, né, que é uma mistura de pensamento e sentimento, e até de instinto. Né? Um exemplo que eu gosto, né, do sonho levar ao conhecimento, né, é a história da química orgânica. Né? Diz lá que o químico alemão, né, acho que foi Augusto de Canculet ou coisa parecida, né, ele sonhou com uma cobra mordendo o próprio rabo. Né? Aí matou uma charada da cadeia do carbono. Como é que o benzeno lá, se formava a molécula do benzeno, se não fechasse a cadeia do carbono, não fechava aquela charada de como é que era a molécula do benzeno. Né? Então, de um sonho, literalmente um sonho, diz que ele sonhou, dormiu com a cobra mordendo o próprio rabo, e daquilo ali despertou a gnose dele, né? O pensamento dele para desenvolver toda a base da química orgânica, que são as cadeias de carbono. Né? Então, essa questão de trabalhar com analogia, com o sonho, né, é muito importante também para desenvolver o próprio conhecimento. Né? Não só a questão artística, de sensibilidade, de contemplação, mas como estimular o próprio pensamento, né, e as nossas charadas, né, cognitivas, né, que às vezes a inspiração, o sonho é que mata uma charada lá que você está tentando matar a tempos, pensando, 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 e não consegue matar. Muito obrigado a todos aí por esse despertar, né, de toda essa explosão de coisas no coração, na cabeça e no próprio Não, instinto. Nathalie, eu estou olhando aqui o teu currículo no LinkedIn. Aquela apresentação que tem no G20 não tem nada a ver com essa que você fez agora, porque eu cheguei atrasado. Sim, a do G20 eu falo bastante sobre o design regenerativo, que de certa forma é a fundamentação do meu trabalho. Então, ele parte. Essa eu não consigo achar em nenhum lugar. Consegue, acho que no próprio LinkedIn ela tá Não, essa linkada. eu estou vendo aqui no LinkedIn. Essa que você fez agora, não. Ah, essa que eu fiz agora, não. Eu tenho no ResearchGate uma apresentação que eu fiz sobre esse trabalho. Mas eu não sei, não é exatamente igual, não. Mas ela fala sobre antecipação regenerativa. Mas, gente, eu fiquei encantadíssima com o que você falou. Então, assim, eu tenho uma paixão, eu tenho esse pensamento de gostar pro terror do meu orientador, né? Eu abro muito.
Então eu gosto de um metafísico, né, que foi um matemático que é o Whitehead, o Alfred North Whitehead, né? E eu também gosto muito do fato que o conceito de sincronicidade do Jung foi cunhado junto com o Pauli, né, que também é um físico que trabalhou com essa noção de que tem uma ordem subjacente à realidade, que esses momentos da charada, da sincronicidade, eles estão, na verdade, revelando a unicidade do mundo que a gente percebe nesse corte mente-matéria, né? Então, assim, eu achei muito legal porque o que vocês trouxeram aqui, eu me senti numa banca com a parte só positiva da banca no agregar para o trabalho, de poder compartilhar. Por exemplo, o que o Flávio trouxe disso, de ser uma plataforma para outras criações, é um pouco da minha ideia de disponibilizar ele através de uma editora, já foi esse intuito de disseminar, né? Para que, por exemplo, tem pessoas, psicanalistas da ecopsicologia que já estão aplicando, já estão sendo aplicadas em organizações. Então, as pessoas estão fazendo esses usos que eles vão ganhando vida e a sua própria criatividade, né? Então, eu fiquei muito feliz aqui com as falas de todos, fiquei muito encantada e agradeço super, tá? A generosidade da escuta e da partilha. Obrigada, Não, gente. a Pode falar, gravação Uva. vai depois para o YouTube do Renascidade. Se não quiser ver desde o começo. Ok, perfeito, perfeito. Então, assim, quero aproveitar aqui para agradecer a vocês, né, por essa partilha. Tinha certeza que ia ser uma combinação fantástica, todas as falas aqui, né? E esse trabalho da Nathalie acabou sendo um ingrediente de toda a conversa, assim, ficou bem interessante, porque trouxe essa questão da união mesmo, da arte, ciência, tecnologia, olhando para o objeto que ela apresenta, né? Ficou mais fácil ver que as coisas se entrelaçam, se integram, e a possibilidade da gente reinventar o significado das coisas, né? Porque qual que é o desafio da educação ambiental? É a mudança da narrativa cultural, né? Puramente. A gente tem que mudar a narrativa da cultura. Como é que muda isso? Falando com o indivíduo que ele vai morrer? Não, né? Não vai chegar a lugar nenhum. Dados brutos, puros, isso vai atingir alguém, a não ser quem conhece ali, muito específico aquilo, né? Então, assim, falta abraço para a ciência, né? Falta também a tecnologia olhar um pouco com sensibilidade para essas coisas, apesar da tecnologia, eu acho que ela ter despertado que muita coisa é finita, que a gente tem que tomar cuidado, que ela trouxe uma percepção de precisão melhor para a gente, né? E aí a gente começou a despertar que a gente tinha que mudar algumas coisas na nossa vida, mas a arte está ali, né? Como um gancho que pode trazer tudo isso que é um pouco distante de uma forma próxima e até transformar em outras coisas, né? Basta a gente ter uma sensibilidade para falar assim, não, eu sou um produtor de cultura, eu tenho que tomar cuidado com o que eu crio no mundo, né? Porque isso reflete, né, em coisas positivas ou negativas, e beber lá da ciência, né? E não deixar também de construir e compartilhar o pensamento, né? O conhecimento das coisas, né? Que é muito importante, além de pensar, refletir, né? E criar, é você também sistematizar o conhecimento e compartilhar, né? Mas que isso seja um ciclo,
um fluxo contínuo, né? Que a gente não para onde a gente está, que a gente sempre consiga evoluir a partir daquilo que já existe. Igual o exemplo que a Nathalie trouxe para a gente. Ela pegou uma base existente e ressignificou com algo que é do nosso tempo, né? Que é urgente do nosso tempo pensar. Então, foi fantástica essa apresentação. Eu agradeço demais. Agradeço a Carmen também por ter aceito esse convite. Ela é a pessoa que é realmente ali da educação ambiental, ela é a raiz disso. Né? Se depois você quiser comentar mais alguma coisa, fique à vontade. E o professor Flávio também, maravilhosa a sua fala. Eu sabia que ia contribuir bastante para olhar isso de uma forma diferente, né? E deixo a palavra final para vocês agora, Flávio, Carmen, fiquem à vontade. Deixa eu só fazer um comentário rápido, para depois eu ficar ouvindo todo mundo. Sim, Nathalie, aqui o Instituto de Ciência e Tecnologia em Maricá, onde eu estou hoje, a gente está numa parceria com a Federal do Rio de Janeiro, e a partir de um edital da FINEP, o pessoal de design propôs a criação do Laboratório Aberto de Inovação e Design. E o ICETIM entrou com a contrapartida, que a Federal teria que dar, o ICETIM entrou em parceria para garantir a contrapartida. E enquanto eles estão montando o laboratório ainda, eles estão trabalhando aqui em Maricá, visitando as hortas em casas e as feiras agroecológicas, para pensar em novo tipo de barraca, novo tipo de coisa. Não chega perto do que você está propondo, tá? Mas está muito mais ainda para o design tradicional, mas eles estão com a cabeça também querendo sair dessa coisa. Eu vou passar a sua palestra para eles, para botar um pouquinho d'água na boca deles. Aí, ô Flávio, você é de São João ou de Ouro Preto? Eu não entendi. Você, São né? João del Rei, São João del Rei, né? Ah, não, tem uma universidade federal aqui. eu perdi o contato com o Tiago, que era diretor de tecnologia lá de Ouro Preto. Aí, pô, quando eu fiquei, guardei que era Minas, mas a esposa eu ia ver se conseguia com você. Mas Estamos tudo bem, era só pertinho isso. aqui. Eu vou passar a sua palestra também para o pessoal do LAID aqui no Rio, para eles ficarem com mais gana de fazer outra coisa. Era só Obrigado. isso mesmo. Agora eu ouvi Vanessa, vocês mesmo. antes de passar a palavra final para os nossos convidados, a Carmen também quer falar dessas considerações finais, eu queria só, primeiro, reforçar aqui o convite, tanto da Nathalie, quanto do Flávio, quanto da Carmen, né, a entrarem no nosso grupo do Renacidade, né, o Movimento Renacidade tem um grupo no WhatsApp. Não é um grupo daqueles barulhentos, toda hora tem mensagem, alguém colocando compulsivamente, verborragicamente mensagem. É um grupo muito quieto, entendeu? Não tem bom dia, boa noite, Não tem boa boa tarde. tarde à noite, quase não tem mensagem em dia nenhum, né? Mas são pessoas espetaculares que estão ali atrás só escutando, ouvindo, e, né, quando colocam alguma coisa mesmo de muito significado, né? Então, eu queria fazer um convite para vocês de entrarem no nosso grupo do Renacidade, né? Eventualmente entrarem para o nosso movimento, que é um movimento aí de pensadores, professores, pessoal de mercado, justamente para pensar essas coisas de forma transversal, principalmente relacionando aí tecnologia, meio ambiente, sociedade, né? Governança, e vocês vão ser muito bem-vindos, né? E tem pessoas assim que você de muita humildade, como o professor Belém. O professor Belém, ele quase que é o nosso astronauta brasileiro. Depois vocês vão conhecer com calma a história do professor Belém, né? E uma vez por ano, quer dizer, são pessoas admiráveis e com históricos, né, e experiências bastante interessantes que vale a pena escutar e trocar. É, e também deixar o convite, porque uma vez por ano a gente faz um encontro que a gente chama de Hack Inverno, costuma ser lá, colado com o Hacktal, né? A gente faz um Hack Inverno online e depois tem uns dias lá presenciais lá em Santa Rita do Sapucaí para quem quiser comparecer. Mas principalmente na fase online, que é mais fácil de participar, né? Eu já queria deixar o convite, porque eu fiquei com muita vontade de ouvir mais a professora Carmen, o professor Flávio e a Nathalie, né? A gente está terminando,
tempo de gravação, para não ficar cansativo, é curto aqui hoje, né? Mas a gente termina com aquele gostinho de quero ouvir mais, quero aprender mais. Então já fica o meu duplo convite, né, para o Hack Inverno, para a gente poder escutá-los mais e para participar do Renacidade. Muito obrigado. Então, as últimas considerações, por favor. Você também, Manuel. Pode, Carmen, depois professor Flávio. Então, gente, eu queria deixar aqui mais umas provocações de uma banca positiva para a Natália, porque são vários conceitos, né? Eu também comecei pelas artes plásticas, eu desenhava compulsivamente, trabalhei como desenhista ilustradora, antes de entrar na área ambiental, né? Então, também tem essa afinidade aí com a arte, mas assim, colocando, tu falou em vários conceitos, entre eles, tu começou falando de antecipação de futuros, aí eu pensei que tu iria falar em modelagem, e aí, na verdade, quando tu entrou com a questão do tarô, eu disse, bom, mas aí, de repente, e vendo, né, o descritivo no teu livro, me pareceu muito mais um autoconhecimento, e a partir daí, então, a gente conseguir, a partir desse autoconhecimento, dessa reaproximação do ser humano, fazendo as analogias, eu acho que mais do que metáforas, tu propõe analogias, aí o professor Lorival trouxe essa palavra que eu achei realmente que tem mais afinidade com o teu trabalho, tu fazendo analogias com questões da natureza e a pessoa se colocando, se projetando, se identificando e pensando no seu posicionamento. E aí, quando tu fala em futuro e a gente pensando nessas analogias, a gente pensa realmente na sustentabilidade, né? Que é o modo de estar aqui nesse momento interagindo com o meio ambiente, com a natureza, sem comprometer o futuro das próximas gerações, né? E aí entra também a questão do regenerativo que tu coloca, né? Que está tudo interligado. Na verdade, o teu trabalho está todo interligado, né? Que o regenerativo é justamente a gente pensar nessas relações, né? Nessas formas de gerar novamente relações ecossistêmicas de forma a garantir essa sustentabilidade, enfim, todo esse pensamento holístico e ecossistêmico, né? E aí a Cluse, ela entra justamente nesse momento, porque o papel dela, mais do que uma predadora, né, mais do que uma parasita, ela entra como um núcleo de biodiversidade, que é um conceito que a gente trabalha bastante na restauração ecológica, né? Então, ela entra, seria um carro-chefe de um núcleo de biodiversidade. Então, tu traz todas essas analogias que são fundamentais para a gente pensar realmente, através do teu trabalho, esse nosso papel, né? Mas, a partir do autoconhecimento, esse nosso papel, a nossa interação com o meio que nos cerca, né? Então, assim, realmente é uma linguagem que tu traz fantástica, assim. Então, deixando aí essa última contribuição, meus parabéns, muito obrigada pelo convite novamente, certamente irei fazer parte e me coloco à disposição para debates futuros. Nathalie, quero adquirir o teu trabalho, porque eu gosto muito de tarô, viu? Pode ficar à vontade, professor Flávio. Gente, eu só queria agradecer. Eu vim para um convite, recebi mais dois. Eu não sei nem o que fazer com tantas. Ganhei de presente uma apresentação linda e tantas falas que deixam a gente com o coração quentinho, né? Diante de tantas, às vezes, espaços na universidade que parecem de choques, né? Encontrar espaços de construções coletivas é sempre um prazer enorme. Então, da minha parte, só colocar São João do Rei à disposição, né? Estou na computação aqui, não sabia que tínhamos um físico astronauta aqui. E agradecer novamente o convite e espero sim conseguir colar com vocês nesse grupo, nesse evento, né? Que me interessa muito esse espaço diverso, né? Eu acho que essa monodisciplinaridade, né? Ela levou a gente para onde a gente está hoje, né? E eu acho que não deu muito certo. A gente tem que tentar outras formas de errar. Então, agradeço demais os convites e espero em breve estar com vocês novamente. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada a todos. Bom, eu só queria agradecer, eu cheguei atrasado e uma pena, porque eu gostei muito do que eu ouvi. Queria saber se tem algum lugar onde eu possa incorporar
essa tua história aí do tarô no projeto ICAR, que é um trabalho que eu faço para desenvolvimento de competências e habilidades, né, para jovens na faixa entre 16 e 25 anos, né, usando um programa de aprendizagem ativa, né, usando STEM PBL, mas assim, é como se eu fizesse um team building muito eficaz, mas ele está muito suportado por coisas convencionais. Então, acho que aí tem uma portinha para a gente trabalhar alguma coisa assim. Então, eu adicionei tanto a Carmen quanto a Nathalie no LinkedIn, e assim que você tiver uma oportunidade de, não sei, de fazer alguma coisa nesse sentido, você me avisa lá, tá bom? E muito obrigado aí pela recepção, e eu só queria corrigir, não é físico e astronauta, é físico, isso é verdade, mas é candidato a segundo astronauta, que é diferente de ser astronauta. Eu vou fazer só um comentário aqui, até respondendo ao professor Manuel. Eu fico muito feliz pelo contato e pelos convites, né, que foram feitos aqui. Vou ter o maior prazer de continuar essa conversa. Eu estou fazendo, inclusive, ainda minha pesquisa de campo, então vai ser um prazer se eu puder, a gente puder dialogar, se puder ter mais espaço de fato para poder fazer as oficinas, né, e capturar também esse feedback, né? Então, acho que aqui tem pessoas que são super qualificadas, né, de diferentes perspectivas. Então, foi muito, muito rico para mim estar aqui hoje. E agradeço, né, novamente, e gostaria muito, assim, de continuar essa conversa e participar do grupo. Então, obrigada, Vanessa e todos pelo convite, e como o Flávio colocou, né, a gente fica de coração quentinho. Então, tá atingindo o objetivo, né, da sensibilidade, conectar a sensibilidade. Ótimo, gente. Obrigada por mim. A noite já ficou completa. Valeu demais. Terminamos todos o dia com o coração quentinho. É, Agradeço a todos aí pela participação, ao Sérgio aí pela nossa retaguarda aí de gravação, muito obrigado. E sejam muito bem-vindos ao Renacidade. Professor Belém, sempre com a sua presença inspiradora. Muito obrigado a todos. E Obrigado. obrigado Até a pelo próxima. nível dessa reunião, gente. Valeu mesmo.